A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a palavra de Deus. Gostaria de dizer para você que está ouvindo esse áudio, esta pregação, gostaria que você compartilhasse com seus amigos, colocasse nos grupos de WhatsApp aí, porque é a palavra de Deus chegando a outras pessoas. É uma forma de você evangelizar outras pessoas, seus amigos e até mesmo os seus familiares. Eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus, hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É uma palavra que está registrada no final do Sermão do Monte. Aqui, você que é conhecedor da Bíblia, que conhece a palavra de Deus, e já leu o Sermão do Monte, que está registrado no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eu gostaria que você observasse aqui esta palavra. E você que, de repente, nunca leu, eu gostaria que você, aproveitando esse momento na sua casa, tirasse tempo para ler esses 3 capítulos no Evangelho de Mateus. A palavra que eu acabei de ler aqui, ela está bem no final do capítulo 7, já Jesus terminando o Sermão do Monte. Terminando o Sermão do Monte, aonde ele ensinou várias coisas para os discípulos e também para as pessoas que estavam ali, para aquela grande multidão, aonde Jesus abordou vários tipos de ensinamento, família, amor ao próximo, luz, nós somos luz para o mundo, que nós somos o sal da terra. Jesus falou acerca do divórcio, acerca de amar, de compartilhar, de amar os inimigos. Então Jesus trouxe ali um assunto panorâmico, ou seja, ele anunciou como deveria ser o seu evangelho, como nós iríamos viver o seu evangelho. É um mini ou um resumo da palavra de Deus, um resumo do evangelho, esses 3 capítulos. E no final aqui, Jesus traz uma palavra direcionada àquela multidão, dizendo o seguinte, Ele fez ali uma parábola, que era uma forma que Jesus ensinava através de parábola, uma forma didática, de comparar as coisas espirituais com coisas que as pessoas conheciam e viviam. Jesus traz ali, nesta palavra, o exemplo de 2 homens, 2 construtores. Um chamado prudente e o outro chamado insensato. O que eu quero, através desta palavra, pelo Espírito Santo, que você compreenda qual tipo de homem, qual tipo de mulher você quer ser. Que tipo de construção você quer para a sua vida? Ou o que você construiu até esse momento? Como está a construção da sua vida? Jesus ali, ele trouxe o exemplo de um primeiro, o prudente. Um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A base da casa do homem prudente era rocha, pedras firmes. A Bíblia diz que após ele construir a sua casa sobre a rocha, veio o vento forte, veio a chuva
né? Veio as torrentes de águas, a enxurrada, o rio transbordou, bateu contra aquela casa e a casa permaneceu de pé, porque aquele construtor, o homem prudente, ele tinha edificado a sua casa sobre a rocha. Quem era esse homem prudente? Quem é esse homem prudente? Esse homem prudente é a mulher, é o homem, é eu, você, que ouve as palavras que estão escritas, as palavras que Jesus falou no Sermão do Monte, eu posso dizer aqui, porque ele estava resumindo o Sermão do Monte. E ele diz assim, ó, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e guarda as minhas palavras, pratica as minhas palavras. Jesus chama ele de prudente. Qualquer um de nós que guardar estas palavras, nós estamos sendo prudentes. Porque ouvir a palavra de Deus, eu ouço, você ouve. Muitas pessoas no mundo em que nós estamos vivendo, na nossa geração, já ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus. Existem muitas pessoas que ouvem, mas não praticam. Mas o exemplo que Jesus está citando aqui, do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouviu as palavras de Jesus, é aquele que ouviu a palavra do Evangelho, é aquele que praticou, que pratica o que está escrito na palavra de Deus. Eu, para ser prudente, para que eu tenha a minha casa, a minha construção de vida espiritual forte e firme, eu preciso edificar ela sobre a rocha. Para você que é cristão, para mim que é cristão, quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha rocha, a sua rocha. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Para que minha vida espiritual, para que minha família, a minha casa interior, para que minha alma esteja firme e forte, eu preciso guardar, praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou através dos seus ensinamentos, de suas palavras, através dos ensinamentos dos apóstolos, palavras que vieram de Deus para a construção da minha vida, para a construção da minha família, da minha casa espiritual. Estou falando com você. Olha, nós estamos aqui enfrentando um deserto, enfrentando uma situação, as pessoas estão em quarentena, estão nas suas casas e pessoas têm me procurado, pessoas têm conversado comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, existem pessoas desestruturadas, existem pessoas com depressão, existem pessoas apavoradas, existem pessoas frustradas porque a empresa já o demitiu, porque a sua empresa está fechada, e existem pessoas não só em torno do dinheiro, mas existem pessoas fisicamente debilitada, emocionalmente destruída, e eu quero trazer aqui esta palavra para que você entenda. Aonde a nossa sociedade estava edificando as suas casas espirituais. Aonde você, aonde eu, aonde nós estamos construindo a nossa vida com Deus, sobre o que nós estamos colocando a nossa vida. Tem gente que ele edifica a sua vida sobre o dinheiro, sobre a sua empresa, o seu trabalho. Tudo é o dinheiro, tudo é o trabalho, tudo é isso ou aquilo. E deixa eu te contar uma coisa. Isso às vezes não constrói. Isso às vezes não é um alicerce bom. O nosso alicerce principal precisa ser Deus na nossa vida. O alicerce, a nossa rocha que é Cristo, nós precisamos estar edificada sobre ela. Existem pessoas sofrendo, mas existem pessoas também que estão confiantes. Existem pessoas que estão animadas. Existem pessoas que ainda continuam orando, continuam jejuando, continuam acreditando que esse momento vai passar e rapidamente. Tem pessoas que quando passar essa tempestade, ele vai dizer assim, eu vou ter que recomeçar a minha vida.
E não estou falando só de vida financeira, não. Até mesmo famílias que estão sendo destruídas, vidas emocionais destruídas, pessoas frustradas com seus sonhos, com seus projetos. Mas existem aqueles que têm a sua vida edificada sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, que quando passar esta tempestade, ele vai dizer assim, ó, eu continuo na presença de Deus, vamos continuar vencendo, porque a tempestade pode lhe tirar muita coisa, mas a fé dele continua firme, né? A fidelidade dele a Deus continua firme, a esperança dele continua firme, o vigor espiritual continua firme. Você, eu, nós precisamos entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Aonde nós estamos edificando a nossa casa. A nossa família está edificada aonde? A nossa vida espiritual está edificada aonde? Na rocha que é Cristo. Alguém pode dizer, como eu vou edificar a minha casa sobre a rocha que é Cristo? Cumprindo os requisitos que estão aqui, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus que estão dentro desta palavra. Se você quiser descobrir quais são eles, leia então o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Você vai compreender um pouco daquilo que Jesus quer que você faça. Porque ele cita aqui um exemplo também do homem insensato. Quem era o homem insensato? Era um homem também construtor, que construiu a sua casa, só que ele construiu de forma diferente. Ele construiu a sua casa sobre areia. Não foi sobre a rocha, sobre areia. Parece, olha aqui para você, entenda aqui comigo. Parece que construir a casa sobre areia é muito mais fácil. De você cavar, de você colocar, acertar o chão para você construir. Você que entende alguma coisa de construção, construir sobre areia é mais fácil. E de repente fica até mais bonito. Né? Porque o terreno arenoso ele vai te proporcionar, de repente, uma facilidade. Tem gente que procura facilidades para construir a sua vida. Tem gente que procura atalhos para construir a sua vida, para construir a sua vida com Deus. E, às vezes, o atalho não é o melhor caminho. Ele pode ser mais longo, mais difícil. E você pode não conseguir chegar aonde você quer. E esse construtor, ele construiu a sua casa na areia. A casa ficou bonita. Eu acredito, vamos confabularmos aqui. Os dois construíram a sua casa. Um na rocha, um na areia. As casas traziam segurança, confiança, beleza. Mas veio a chuva. Assim como a chuva veio, como o vento forte veio, como a enxurrada veio sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, a chuva também veio sobre a casa que estava edificada sobre a areia. Veio a chuva forte, bateu contra aquela casa, veio as enchentes, veio o vento forte e foi tirando a areia, e a Bíblia diz que aquela casa caiu. Aquela casa foi destruída. E Jesus, olha que eu quero repetir aqui, Jesus diz assim, ó: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. O homem insensato, totalmente diferente do homem prudente. Olha, a chuva forte, o vento forte, a tempestade, o deserto, vem para todo mundo. O deserto vem para o bom e para o ruim. Vem para o justo e vem para o ímpio. Aqui no caso que Jesus deu exemplo, a mesma chuva veio para o prudente e veio para o insensato. Para você entender melhor, essa pandemia que o mundo está enfrentando, ela não é para rico ou para pobre, classe média. Ela veio sobre toda a humanidade. Toda a humanidade está sujeito a contrair esse vírus.
Toda a humanidade vai passar por dificuldades financeiras, emocionais. As famílias vão enfrentar grandes problemas com essa pandemia. Toda a raça humana será atingida. Por mais que de repente ninguém da sua família morra, mas só de você observar o mundo, ver pessoas sofrendo, pessoas morrendo, isso nos atinge emocionalmente. Agora, vão passar por esse deserto, por essa pandemia, com muita mais facilidade, aqueles que estão com a sua casa espiritual edificada sobre a rocha. Quem estiver com a sua vida edificada sobre a areia, com certeza vai sofrer coisas ruins. O que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você é que você e eu, nós precisamos edificar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida interior, a nossa vida espiritual. O ser humano, ele é espiritual. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. E nós precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa na rocha, que é esta palavra aqui, ó. Vamos ouvir esta palavra. Ei, você que está aí e de repente não leu a Bíblia ainda nesta quarentena, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, comece a guardar esta palavra. Você que já ouviu a Bíblia, você que já ouviu a palavra de Deus, você que tem conhecimento, mas não está guardando, não está praticando, com certeza o vento vai soprar na sua casa. Se você não estiver praticando, se você escolher ser insensato, pode ter certeza que de repente a sua casa vai cair. Mas se você estiver com a sua vida pautada, praticando o que está escrito na Bíblia, obedecendo os ensinamentos de Jesus, guardando no seu coração as palavras de Jesus, se você trazer Jesus para dentro do contexto da sua vida, deixar ele morar em sua vida, entenda que a rocha vai estar com você, a vitória vai estar com você. Vamos passar por esse problema? Vamos. Se passarmos com Cristo, vamos passar com muito mais facilidade. Seremos vitoriosos. A nossa esperança, ela vai ser aumentada. A nossa fé, ela precisa ser aumentada. A nossa confiança no nosso Deus, ela precisa ser aumentada. E isso é através da palavra de Deus. Resumindo aqui a minha palavra, o que o Espírito de Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, que nós temos que aprender aonde nós vamos construir a nossa vida espiritual, a nossa casa, a nossa família. Olha aqui a base. A palavra de Deus. Jesus Cristo é a nossa rocha. Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Nós temos que edificar a nossa vida, a nossa casa em Deus. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua casa. Busque. Pastor, como trazer? É você abrir o espaço. Convidar. Pode convidar. Jesus, eu preciso de ti. Venha fazer morada na minha casa, na minha vida, na minha família. Creia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus estão sofrendo e vão sofrer nessa pandemia. E acredito que vão sofrer ainda mais. Porque sem Deus não conseguimos. Sem a graça de Deus não vamos vencer. Mas Deus nos dará vitória. A nossa igreja será vencedora, a igreja onde você congrega será vencedora, a nossa cidade de Pato de Minas, vamos sair com vitória, o nosso estado de Minas Gerais vai ser abençoado, o nosso Brasil vai ser abençoado, a igreja de Cristo na terra vai ser abençoada, mas para isso precisamos estar com a nossa vida edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Fica aí o meu abraço. Tenha
vitória, receba vitória na sua vida e que Deus te abençoe. Jesus Cristo, a nossa rocha. Amém?